A Casa do Cinema Manuel de Oliveira, instalada na Fundação de Serralves, resulta da reabilitação do espaço da antiga garagem do Conde de Vizela, que foi adaptada por um projeto do arquiteto Álvaro Siza a estas novas funções. E foi também acrescentado um novo edifício que dialoga com o edifício existente e que, no fundo, se desenvolve no alinhamento, mantendo também sensivelmente a mesma cota do edifício antigo e que, no fundo, complementa e completa o espaço da garagem. Na garagem temos a Galeria de Exposições Temporárias, a Galeria de Exposição Permanente e espaços de trabalho. No edifício novo, um auditório de 59 lugares, que é utilizado para a programação regular da Casa do Cinema Manuel de Oliveira, também em articulação com o auditório do museu. 2 salas destinadas ao serviço educativo, um espaço de acervo e uma sala para investigação. Portanto, é um projeto que, no fundo, respeita a pré-existência, como é, aliás, comum e tradicional no percurso do arquiteto Siza, e que acrescenta em plena harmonia e num diálogo perfeito este edifício. O edifício que é, por assim dizer, invisível. Pelo facto de esta construção existir numa das zonas limítrofes do parque, à semelhança, aliás, da própria casa e desde logo também do museu, faz com que o edifício não seja visível sequer a partir do parque e que preserve, no seu estado intacto, toda a envolvente natural, todo o jardim que circunda a Casa do Cinema Manuel de Oliveira. Este é o acervo Manuel de Oliveira, um espaço, como se vê, povoado por fantasmas. Aqui reunimos um vasto conjunto de documentação, desde guiões de filmes até fotografias, correspondência, toda a biblioteca pessoal de Manuel de Oliveira. Aliás, todo o núcleo de documentação que Oliveira foi reunindo ao longo dos mais de 80 anos de trabalho e que mantinha em casa, estão neste momento depositados aqui em Serralves e são um preciosíssimo instrumento para um olhar aprofundado sobre o seu cinema. Este espólio, que é um espólio amplo e extremamente diversificado e extremamente rico, é um importantíssimo instrumento de trabalho e de investigação para um olhar mais informado e para toda uma investigação a desenvolver em torno da obra de Manuel de Oliveira, e é também, em si mesmo, um material de trabalho que permite contextualizar a obra de Manuel de Oliveira no âmbito todo do cinema português e do cinema mundial, e como tal é o foco, um dos núcleos, um centro de gravidade do trabalho da Casa do Cinema Manuel de Oliveira. Uma parte desse acervo está já tratada e podemos espreitar e ver alguns dos documentos que temos em depósito aqui na Fundação de Serralves. Por exemplo, um álbum que apresenta uma série de fotografias e outros documentos relacionados com uma faceta do percurso de Manuel de Oliveira, do início, aliás, do final dos anos 20, início dos anos 30, como, por exemplo, acontecimentos desportivos, participações no circo, toda uma série de atividades desportivas, automobilismo, etc., etc., que marcam o percurso de Manuel de Oliveira no início da sua carreira, antes de ser cineasta. Por exemplo, aqui é muito interessante vermos um desenho que é feito numa folha da Companhia Hidroelétrica de Portugal, que é uma empresa do pai de Manuel de Oliveira, um documento datado de 1927, e que é um desenho de um trapézio que o Manuel de Oliveira provavelmente terá usado no âmbito de algum dos números de trapézio que na altura realizava. Mais um desenho dessa mesma época, desta vez 1928, e aqui alguns programas do Sport Clube do Porto, da mesma data, onde temos a indicação dos números de trapézio onde aquelas máquinas foram utilizadas. Aqui o Manuel de Oliveira com o irmão, Casimiro,
num desses números apresentado em 1928 no Palácio de Cristal. Mas temos também documentação em que estamos neste momento a trabalhar para preparar uma exposição, Manuel de Oliveira, fotógrafo, e, no fundo, foi possível, através do trabalho do arquivo, encontrar uma série de imagens produzidas pelo Manuel de Oliveira ao longo dos anos 30 até aos anos 50, 60, que serão objeto, em breve, de uma exposição na Casa de Cinema Manuel de Oliveira. Destaco, por exemplo, esta. Ou ainda uma vista do Porto. Que tem ainda a indicação técnica do momento em que, à semelhança de pouquíssimas, isto é, de um número muito reduzido de imagens que aqui estão guardadas, foi apresentada numa das exposições do Grêmio Português de Fotografia. Isto na década de 30. E, finalmente, há uma última imagem que eu gostaria de mostrar, e que é esta. No fundo, um autorretrato em que vemos o Manuel de Oliveira a fotografar, acompanhado pelo António Mendes, que foi diretor de fotografia de todos os filmes, desde o Dorfana Fluvial até ao Aniki Bobó, em frente à casa onde Manuel de Oliveira nasceu, uma casa que é revisitada no filme Porto da Minha Infância, já em ruínas. Ao mesmo tempo, uma fotografia feita num farol de um automóvel, que é o automóvel que pertencia ao Manuel de Oliveira, num período em que a paixão pelos automóveis, pelas máquinas e pela velocidade, no fundo, precedia ou precedeu o interesse que mais tarde veio a ter pelo cinema.